Olha o Mano News de volta aqui, quase que eu atropelei a vinheta do Iratã. Por falar em atropelamento, Iratã Andrade, sabe o que precisa acontecer? O quê? O Pouso Alegre precisa atropelar pelo menos 3 adversários nessa Série C. Nossa. Atropelar mesmo, que 1-0 para Pouso Alegre, é atropelamento, é passar por cima com o trator, porque o Pousão precisa garantir a pontuação mínima de se garantir na Série C do Brasileirão. Pousão, mas tá difícil, tá lá na 19ª colocação, depois de sofrer uma goleada para o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, no último domingo. Hoje o time voltou aos treinos e a gente pôde conversar com Rogério Henrique, técnico do Pouso Alegre, que para ele o resultado em Erechim foi inesperado, né? O Pouso Alegre teve maior posse de bola, teve as primeiras chances de abrir o placar, mas acabou sendo goleado, que na opinião do Rogério também, de lances aí com erros de arbitragem e infelicidades ou felicidade do jogador oponente aí que conseguiu fazer gols improváveis ali naquele momento. Veja o que disse Rogério Henrique na volta aos treinos do Pousão. Bom, o final de semana é meio estranho, né? Os clubes aí, eu diria até que do Brasil, nós tivemos, lembrando aos amantes do futebol, um 4-1 do Caxias, inesperado na Série D, né? Uma das maiores folhas da Série D. Tivemos um 5 do Amazonas, que até ontem era líder, uma das maiores folhas da Série C. Tivemos um 4 do Santos, né? Que também é o Santos, né? Um grande Santos. Então, assim, meio estranho. E nós nos incluímos nisso, né? Resultado que ninguém esperava. Quem viu o jogo e quem puder ter acesso às imagens do jogo e analisar friamente os lances, pode ver que do que foi construído na partida não era para isso, né? Nós tivemos um domínio do jogo até os 26 minutos, quando tínhamos criado já 2 oportunidades, uma delas muito clara com o Patrick, bem no comecinho da partida, onde o goleiro foi muito feliz na defesa. Depois de uma bola parada, né, num lance de marcação individual, o Heitor acabou fazendo o gol. Nós igualamos novamente a partida no primeiro tempo, eles não tiveram mais chances. E voltamos para o segundo tempo com o planejamento de ir soltando o time aos poucos para poder conquistar o empate, né? E depois, obviamente, pleitear um resultado melhor. E numa falta lateral, que na nossa opinião não foi falta, se vocês puderem analisar o lance também, e num gol muito impedido, né? Eu tenho inclusive as imagens aqui selecionadas pelo nosso analista, pelo menos 1 metro ali, o Heitor estava impedido e participa muito do lance, né? Tirando o nosso goleiro da jogada, o Rafael. E esse lance para mim foi capital, foi determinante, porque a gente voltava bem, voltava confiante, né, para poder fazer um segundo tempo melhor, e num erro ali da arbitragem, do Bandeira, um erro que não pode ser cometido, não só o atleta Heitor, como o atleta que está atrás dele, que é o que dá o carrinho na parte final do lance também, os dois estão impedidos, isso é muito claro. Inclusive, se vocês, obviamente, têm as imagens, se vocês quiserem, o nosso departamento aí de inteligência pode ceder para vocês depois da entrevista. É muito claro o impedimento, é mais de 1 metro. E esse lance é capital na partida, porque daí você tem que se reorganizar, repensar as trocas que você faria para poder alcançar o empate. Nós tomamos um terceiro gol, porque a gente já tinha feito a troca do segundo volante. O MV pega uma bola lateral, traz para dentro e acerta um chute mágico ali, né, tirando o goleiro praticamente no ângulo. Depois a gente faz um gol, cria com a entrada do Richard 2 oportunidades boas, faz o 3-1, cresce no jogo novamente, tem a oportunidade de fazer o 3-2 no Matheus, que ele dribla o goleiro e acaba finalizando para fora do gol, né? E depois, já no apagar das luzes, um contra-ataque ali de uma bola que a gente estava tentando, numa bola parada, e infelizmente tomamos o 4º gol. Essa é a 3ª semana que o Rogério Henrique está no comando do Pousão. Já foram 2 jogos oficiais, 2 derrotas, né? Perdeu para o Floresta e perdeu para o Ipiranga, e fez um jogo amistoso diante do RB Bragantino na semana passada, time da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Rogério já testou a maioria aí dos seus jogadores, então já conhece o elenco, aqueles jogadores que estavam aqui e os jogadores que chegaram já com indicação dele mesmo após estar no Pouso Alegre. Ele fala que a situação do time é complicada, é realmente difícil diante da posição ali de penúltimo colocado na Série C. Mas o time tem a obrigação de vencer em casa. A Série C é um campeonato muito difícil. Quando você entra nessa zona desconfortável, eu diria até do 15º para baixo, é muito difícil sair. Os clubes são muito tradicionais, a arbitragem pesa muito fora de casa, como foi o caso nesse jogo.
São clubes aí que vêm pela frente agora que coloca 30, 40, 50 mil pessoas no seu estádio. É um CSA tradicionalíssimo, é um Paysandu dificílimo. Então acho que a gente precisa fazer a diferença em casa. Independente da situação que você está na tabela, a Série C é uma competição onde você é obrigado a vencer em casa. Independente do objetivo, se é a permanência ou a classificação, quem quer conquistar alguma coisa dentro da Série C tem que vencer seus jogos em casa, né? Nós precisamos voltar a vencer em casa, temos que trabalhar forte novamente essa semana. A gente vem oportunizando os atletas, né, dando oportunidade a atletas para poder mostrar o seu valor. Nós fizemos um primeiro jogo contra o Floresta, fizemos um segundo contra o Bragantino, lá onde nós colocamos 3 formações, 3 times, para poder justamente deixar os meninos se mostrarem, para que a gente possa oportunizá-los durante as partidas oficiais. E fizemos agora, né, uma opção de escalação aí, que a gente pudesse oportunizar outros atletas diferentes do que a gente tinha visto antes. E agora a gente conhece o elenco todo. Então, acho que ninguém pode reclamar que não teve oportunidade, exceto 1 ou 2 aí que não teve como a gente fazer, porque são só 5 trocas, né? São 11 entradas e 5 trocas, não dá para você colocar 30 caras de uma vez para jogar. Mas eu acho que nenhum deles pode reclamar de falta de oportunidade, porque quem não jogou nesses 2 jogos oficiais jogou contra o Bragantino. E é uma grande equipe, né? O Bragantino vem fazendo um grande brasileiro. Então era também praticamente para nós um jogo oficial, né, no campo deles, contra o time titular do Bragantino. Então acho que todos os nossos elencos tiveram a sua oportunidade de poder se mostrar, e agora nós vamos fazer as escolhas que com certeza a gente entende que podem conquistar essa vitória de suma importância para nós no sábado. Jogo às 4 da tarde contra o Aparecidense. Se o Pousão vencer, tem grande chance de mais uma vez sair da zona do rebaixamento. Ou seja, ainda só depende do Pouso Alegre, considerando as rodadas que temos pela frente. Não pode chegar lá no momento, na penúltima rodada, antepenúltima rodada, que ficar aquela situação. Depende do Pouso Alegre ganhar e depende de combinação de resultado. Por enquanto, nessa rodada sim, ainda depende de combinação de resultado para sair, né, da zona do rebaixamento. Mas no decorrer do campeonato, faltando 6 rodadas para acabar, só depende do Pouso Alegre. Vencer 3 jogos em casa, fazer mais 9 pontos, é praticamente garantido de escapar do rebaixamento e permanecer na Série C, né? Por garantia, o time aí ultrapassaria os 20 pontos, então iria a 21 pontos com 9 pontos e estaria garantido na Série C. Então, bora pra cima, Pousão. Sabadão, torcida em peso no Manduzão. É preciso acreditar. Eu sei que a galera desanima, sei que todo mundo está assim lamentando a situação do Pousão, mas é preciso acreditar, como está dizendo aqui a nossa amiga G. Brandão. Vamos rezar para ver se o Pouso Alegre ganha uma aqui pelo menos. Abraço, Juliana e Vicente. O Henrique já diz aqui, Henrique já está aqui, ó, ganhar, se tem que ganhar, se o Pousão, se não já era. A situação tá feia, meu amigo Henrique. Gustavo Pereira, é o jogo mais importante do ano, com certeza, viu? Thales Ribeiro, torcida vai apoiar, mas o time tem que corresponder e conquistar a vitória. Tem que vencer. Vencer o Aparecidense, que também é um adversário direto que tá ali na parte de baixo da tabela. Vamos vencer, Pousão! Já tô batendo desde hoje na mesa.